Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Você pode se assentar em nome de Jesus. À medida que você vai se acomodando, vai abrindo a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? Segunda Crônicas 7, a partir do versículo 11, diz assim. Ainda tem algumas bíblias se abrindo. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu à noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos, e os meus ouvidos estão atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim, abandonarem os decretos e os mandamentos que eu lhes dei, e prestarem culto a outros deuses, e a adorá-los, desraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que consagrei ao meu nome. Farei com que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso trouxe sobre eles toda esta desgraça. Amém? Irmãos, é interessante que Deus aqui aparece de noite a Salomão, e ele fala, e ele dá toda a instrução de como, não só Salomão, mas principalmente Salomão, porque ele era o rei, e na pessoa do rei ele deveria conduzir o povo a uma adoração viva, vibrante, e adoração única e exclusivamente a Yahvé, ao Senhor, o nosso Deus. Deus está dando essa instrução para ele, e Deus já vai antecipando algumas coisas, dizendo para ele: olha, eu escolhi esse lugar para mim, vocês também foram escolhidos por mim, portanto vocês são meus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, Salomão: se eu fechar os céus para que não chova nessa terra, e se eu também mandar gafanhotos e pragas para enviar ao meu povo, se vocês orarem, e não uma oração qualquer, mas uma oração sincera,
eu vou ouvir. Deus conhecia o coração de Salomão, também conhecia o coração do povo, e o que importa para ele, na verdade, não são orações assim, irmãos, que a gente solta a esmo, mas são orações sinceras. Então ele já está instruindo o povo a orar sinceramente, porque a oração que é ouvida por Deus não é a oração mais bonita, não é a oração mais longa, não é a oração com mais palavras num bom português. É a oração sincera que é ouvida por Deus. Ele diz então, e esse texto é muito famoso para nós, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Mas ele coloca aqui uma condicional: se isso for feito com sinceridade, se isso for feito com verdade, se vocês de todo o coração de vocês se humilharem, e se nas orações de vocês se derramarem perante mim com verdade, porque nós podemos chegar também diante de Deus de maneira falsa, sem aquele quebrantamento verdadeiro. Mas qual que é a oração que Deus ouve? É a oração do coração quebrantado. Então ele diz: então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os pecados de vocês, e ainda mais, eu vou sarar a terra de vocês que foi manchada com chagas, com pragas e com todo tipo de derrota que vocês possam vir a sofrer. Mas quando o coração se volta em sinceridade, aí então Deus inclina os ouvidos para nós. Às terças-feiras, quando nós viemos aqui para orar, e se nós não orarmos com toda a verdade do nosso coração, e toda a sinceridade, com todo o afinco, pela palavra de Deus, talvez Ele não nos escute. Talvez Ele não nos escute, quando na verdade o desejo do Senhor é inclinar o seu ouvido para nós, ouvir as nossas orações, responder às nossas orações. Quando nós olhamos lá para a carta dos exilados de Jeremias, ele diz: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um fim desejável, algo que vocês queiram, porque essa é a minha vontade. E aí então, também é um texto muito famoso, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Não é com 10% do coração, 50%, mas é com todo o coração. Por quê? Porque a finalidade que Deus tem para o seu povo é boa. A vontade que Deus tem para nós é perfeita e agradável, mas nós precisamos nos voltar a Ele com todo o nosso coração. Sabe aquela oração de domingo que a gente faz antes de almoçar? Senhor, Tu sabes, amém, vamos comer? Quando a gente faz aquela, e lá em casa a gente faz brincando essa oração, Senhor, amém, o Senhor sabe, porque senão a comida vai esfriar. Obviamente que nós estamos brincando naquele momento, mas sinceramente é o que nós queremos, nem orar muito e comer logo. É mais valioso nós sermos assim diante de Deus, mas sermos sinceros, do que fazermos uma oração que não é sincera. Nesse local a qual Deus escolheu, o Senhor ia ouvi-los. Nesse templo a qual o Senhor escolheu, o Senhor ia ouvi-los. Esse templo foi dedicado a Deus, e todas as orações que fossem feitas ali, se fossem de coração, seriam ouvidas por Deus. E quando eles não estivessem em Jerusalém, não estivessem no templo, Deus ainda diz: olha, se vocês orarem virado na direção do templo, vocês podem estar longe daqui, eu os ouvirei. E o profeta Daniel, quando está muito longe, lá em Suzã, lá na Babilônia, exilado, ele ora 3 vezes ao dia, na sua janela, voltado na direção do templo, porque ele sabia que se ele orasse na direção do templo, Deus
e ouvi-lo. Mas mais do que orar na direção do templo, ele precisava orar com um coração contrito, quebrantado, um coração sincero, um coração que expõe diante de Deus quem Ele é. Essas orações são ouvidas. Quando nós vemos Jesus no seu ministério, e nós vemos ali pessoas se achegando até Ele com o coração quebrantado e sincero, e por isso Jesus as atendia. Ele dizia: olha, o que você quer que eu te faça? Então as pessoas abriam seu coração e diziam: Senhor, eu preciso de um milagre, de uma cura, de uma restauração. E aí então Ele prontamente atendia. Quando o centurião romano diz: olha, Senhor, nem precisa, só o Senhor dá uma palavra, e o meu servo vai ser curado, e as coisas vão acontecer. Aí então Jesus tinha prazer em responder esse tipo de oração, porque é uma oração feita com sinceridade, com verdade. Mas quando ele era interpelado por algum fariseu, que vinha fazer uma pergunta ou algo do tipo, e ele sabia que aquilo era capcioso, e ele sabia que aquela pergunta não era de todo o coração, aí então a resposta de Jesus sempre era dura com aquele saduceu, com aquele fariseu, porque aquilo não vinha, não brotava da sinceridade do coração. Mas todos aqueles que se achegam a Deus com sinceridade, têm as suas orações ouvidas, irmãos. Porque uma oração sincera é uma oração que colocou as armas diante do Senhor e diz assim: eu não posso mais, agora o Senhor precisa agir na minha vida. Uma oração com o coração quebrantado, aí então o Senhor inclina os seus ouvidos para o seu povo, para o seu povo. Mas esse povo que se chama pelo nome de Deus precisa se humilhar e orar de forma sincera. E orar de forma sincera. Eu gostaria que você abrisse comigo em Daniel, capítulo 9. Vá um pouco à frente. Profeta Daniel. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 3. Ele diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas e em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Irmãos, Daniel, ele era culpado pela destruição de Jerusalém? Com certeza não. Era um dos meninos, vamos assim dizer, porque ainda era um jovem quando foi levado para lá, mais piedoso, reto e sábio. Mas a sinceridade da oração de Daniel, ao se colocar junto com o povo, é algo que nós vamos ver ainda nesse texto, que vai mover a mão de Deus em direção a ele e em favor a ele e ao seu povo. Ele continua: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, os nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes.
Versículo 10. Não te demos ouvidos, Senhor, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todos os céus jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-se das nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, mas ainda nós não lhe temos dado atenção. O Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, ó Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. E por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Você quer oração mais sincera do que essa? E note que a oração ela está de acordo com aquilo que Deus já havia falado para Salomão. Salomão, eu vou trazer todas essas desgraças sobre vocês, mas se vocês me ouvirem, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou ouvir as orações que vocês fizeram. Então Daniel, ele se coloca aqui diante de Deus, sabendo de tudo que aconteceu, sabendo que os seus antepassados haviam feito, e mesmo ele não tendo participado de toda essa desgraça que havia vindo sobre Jerusalém, mesmo ele não sendo um transgressor, mesmo ele sendo uma pessoa que ouvia a voz de Deus por meio das escrituras, da palavra, e também dos profetas, ele se coloca nesse lugar de clamar pelo povo, de orar, e uma oração feita com lágrimas e sinceridade, dizendo: Senhor, olha lá, é o teu povo, é o teu santuário, a qual o Senhor estabeleceu aquilo lá. Senhor, não estou pedindo por amor de mim, eu estou pedindo por ti, pelo teu nome, para que o teu nome não seja envergonhado. E aí a partir do versículo 20, a resposta ela é quase que imediata. Aquilo que Daniel vem orando, clamando e pedindo ao Senhor. E ele diz assim: enquanto eu estava falando, orando e confessando o meu pecado, e nós sabemos que ele não é o grande transgressor da história, mas ele se coloca junto com o do povo como um transgressor, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora eu vim para dar-lhe a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Quando nós somos sinceros diante de Deus e oramos de acordo com a vontade dEle, a resposta vem.
E a resposta, ela é imediata. Ele diz: quando você começou a orar, nós ouvimos aquilo, e rapidamente eu vim trazer a resposta para você. Por que muitas vezes nós não somos atendidos nas nossas orações? Porque elas não são feitas mediante a um intenso quebrantamento. Por que muitas respostas para aquilo que nós estamos pedindo não acontecem? Porque nós não fazemos isso com o coração e o peito aberto. Porque aqui há um homem de peito aberto, sabendo das coisas, sabendo do que está acontecendo, e ele se coloca diante de Deus. Ele, como nós acostumamos, estamos acostumados a dizer, Daniel se coloca na brecha pelo povo de Israel, mas ele se coloca de todo o coração nisso. Ele derrama o coração dele, ele abre as janelas do seu coração, as cortinas do coração, e ele coloca diante de Deus aquilo que está acontecendo. Ele está dizendo: Senhor, nós precisamos que o Senhor faça algo, porque é o teu nome e a tua santa cidade, o teu santo monte que estão lá. Então ouve, Senhor. E é esse tipo de oração que Deus responde, porque essa oração é uma oração de alguém que não se apega em mais nada e nem ninguém. Quando nós fazemos aquela oração: Senhor, tu sabes, né? Amém. Ou quando nós transferimos a responsabilidade de orar por algo que nós devemos orar para outros, diz assim: meu irmão, ora por mim, porque eu preciso comprar um carro, comprar uma casa, preciso que meu filho saia das drogas, eu preciso que, enfim, que a minha célula cresça, que o meu grupo pequeno cresça, e nós transferimos isso quando, na verdade, nós temos que nos colocar no centro do problema, e irmos diante de Deus e pedimos: Senhor, faça a tua vontade. Muitas orações nossas não são ouvidas por isso, nós terceirizamos, ao invés de chamarmos para nós a responsabilidade de orar por aquilo. Pastor, ora por mim por isso. E não que isso esteja errado, porque a palavra manda, ordena que nós oremos uns pelos outros, intercedamos uns pelos outros. Mas tem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos nos colocar diante de Deus, nós e Deus, até que Ele ouça. Jesus compara o nosso Deus a um juiz corrupto. Quando ele fala do juiz iníquo, ele diz: olha, tem uma mulher que ela vai lá diante de um juiz, e esse juiz ele é corrupto, ele é iníquo, né? Mas ela bateu tanto a porta, ela pediu tanto, que não teve. Uma hora aquele juiz, que era corrupto, teve que julgar a causa dela e dar o ganho da causa dela, porque ela implorou, pediu, bateu, falou, até que aquele juiz finalmente concedeu o desejo daquela mulher. Ele diz assim: olha, quanto mais o nosso Deus, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Então, irmãos, há uma perseverança e uma insistência na oração. Daniel não diz aqui quanto tempo ele estava orando, mas diz que era por volta do sacrifício da tarde, às 3 da tarde. E ele passa ali, não agora sacrificando os bois e as ovelhas que eram necessários, mas ele se oferecendo como um sacrifício diante de Deus pelo povo, e orando insistentemente, dizendo: Senhor, olha para nós, olha para nós, olha para a tua igreja hoje, nesse dia 4 de fevereiro, Senhor, olha para nós. Diz: Senhor, nós temos promessas a serem cumpridas na nossa vida, olha para nós nessa noite. Senhor, nós temos coisas a serem feitas em teu nome, olha para nós. Senhor, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor vai ouvir. Então olha para nós nessa noite, nas nossas orações, Senhor. Mas a contrapartida é que nós temos que nos humilhar. A contrapartida é que nós temos que pedir. A contrapartida é que isso tem que ser sincero da nossa parte.
tem que ser sincera. Eu me lembro quando eu queria alguma coisa do meu pai e da minha mãe, e aí eu ia pedir com sinceridade, né? Porque se eu pedisse... Criança dá uma mentira, né, pastor? Não, eu queria para isso, quando não era. Mas quando eu chegava com sinceridade diante do meu pai, muitas vezes, e ele via que eu estava pedindo de maneira sincera, ele falava, então, vai, pode fazer o que você quer. Quando eu fazia assim, aquele pedido, sabe, tentando enganar, meu pai sabia. É engraçado, né? O pai sabe quando o filho está mentindo, né, pastor? Ou o pai sabe quando... às vezes, agora que eu cresci, eu vi assim como eu era trouxa, né? Porque meu pai sabia que eu estava mentindo. Sabia? André, onde que tu estava? Não, eu estava em tal lugar. Ele, legal. Mas não estava mentindo. Se nós, como pais, sabemos diferenciar isso, quanto mais o Senhor, o nosso Pai que está no céu, que sabe quando nós estamos orando de todo o nosso coração, e sabe quando nós estamos dando um migué na oração. Mas hoje, não mais em Jerusalém, não mais virado para o monte do templo, mas se nós aqui hoje, como igreja, nos humilharmos diante de Deus e clamarmos com toda a sinceridade do nosso coração, Ele vai nos ouvir. Não é mais em Samaria, não é mais em Jerusalém, é aqui dentro onde nós estamos. É aqui hoje. E o que é que você tem que colocar com sinceridade diante de Deus? O que é que você precisa se humilhar diante de Deus, dizendo, Senhor, estou aqui me humilhando diante de Ti, mas me ouve. A Bíblia fala que Daniel foi ouvido prontamente, e mais, que ele era muito amado. Deus nos ama. Deus ama a cada um de nós. E na verdade nós não recebemos porque nós pedimos errado. Nós pedimos mal. Mas nós vamos receber se nós pedimos corretamente. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Deus tem prazer em mudar a história da nossa vida. Mas tem que ser feito com sinceridade. Tem que ser feito de peito aberto. É por isso que Jesus fala, olha, a palavra fala, não rasga as vestes. Havia esse costume no Antigo Testamento deles rasgarem as vestes em sinal de humilhação, de espanto, um monte de significados que tinha isso. Mas Jesus está dizendo assim, não rasga as vestes, porque isso não tem valor algum. Agora, se você rasgar o teu coração diante de mim, aí tem. Eu não lembro onde a gente estava, mas acho que foi na reunião do ITQ ontem, dos professores, né? Que a gente quer fazer aquelas orações com mesóclise, né? Oração com português difícil. Eu me lembro quando eu estava no ITQ, tinha aula de homilética, que era a aula que ensina a gente a pregar, né? E aí o pastor Osni estava dando a aula e ele falou assim para nós, ó, o exercício é esse, vocês vão começar uma pregação, não usem palavras difíceis, tá? Vocês vão começar a pregação, vão fazer a introdução da pregação, e esse é o exercício, ok? O combinado era não usar palavra difícil. O que o esperto aqui fez? Usou duas palavras difíceis de cara já. Falou, o Senhor, Ele tinha um filho unigênito, e agora quando Ele morreu, Ele subiu como primogênito. Aí o pastor Osni falou assim, para, vai sentar, chega, não quero mais saber do teu trabalho. Eu falei que não era para usar palavra difícil, o que você fez? Usou palavras difíceis. Na frente de todo mundo assim na turma. Na hora eu fiquei com raiva, disse, mas eu me preparei tanto para fazer o trabalho, mas não era aquilo que o professor tinha pedido. Ele falou, não usa a palavra difícil. O que eu fiz? Usei. Ele zerou a minha nota na hora e eu tive que refazer o trabalho.
O que eu aprendo com isso? Deus não quer palavras difíceis de nós. Ele não quer oração bem elaborada. Talvez a tua oração nessa noite seja só choro, lágrima. Assim como Ana, quando estava ali diante do sacerdote e ela não falava, ela só balbuciava, ela só chorava, mas aquilo era sincero do coração dela. E Deus ouviu a oração de Ana. Não adianta você querer falar com mesóclises dizendo: ó soberano Senhor dos céus e da terra, excelso Pai. Não que isso esteja errado, mas é sincero isso que sai do teu coração? Se é sincero, continue orando dessa forma. Se não é, rasga o teu coração. Nós podemos esconder os nossos defeitos, fraquezas do nosso cônjuge, do pastor Udo, do teu líder de célula, do líder de grupo, mas diante de Deus não dá para esconder, porque a palavra diz que Ele sonda os nossos corações. Ele sonda, Ele sabe o que está aí dentro. Então não adianta fazer uma oração bonita se Ele sabe que por dentro você está destruído. É melhor que você faça como Daniel: chore, confesse, clame, peça perdão, e Deus te ouve. Você não vai pegar Deus de surpresa. Você não vai impressionar Ele. Tem uma música que diz que: Jesus, eu quero tirar teu fôlego com a minha fé. Eu fico pensando assim, viajou, né? Irmãos, a gente tinha que reescrever muita música gospel. Vai pegar Deus de surpresa? Vai pegar Ele no pulo? Ele não sabe o que está dentro do teu coração? Ele não sabe o que se passa aí? Irmãos, às vezes eu acho que eu me conheço, mas nem eu me conheço tanto quanto Deus me conhece. É Ele quem sonda o nosso interior. Então Ele já deu a deixa para Salomão, dizer assim: Salomão, se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem a minha face, eu vou ouvir. Eu vou ouvir o que vocês estão falando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos ainda algum tempo, irmãos, para nos colocarmos diante de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de joelho diante do Senhor.